Morre o Senhor da Justiça, a morte de um paladino. Morre o defensor dos direitos do homem. O Brasil dá adeus ao grande defensor das liberdades civis. Em 1º de dezembro de 1991, morria Sobral Pinto. E o vídeo de hoje vai ser sobre esse grande advogado. Saudações a todos! Hoje, nesse vídeo, eu vou falar sobre um importante advogado, Heráclito Fontoura Sobral Pinto. Sobral Pinto será o jeito que eu vou tratá-lo, e as informações retiradas sobre a vida desse advogado serão sucintas, serão em forma de conversa, e em vários momentos eu estarei comentando e falando sobre algumas leituras, alguns trechos eu vou ler para vocês. Esse é um trabalho feito a partir do livro chamado Os Advogados e a Ditadura de 64, e esse capítulo em específico foi construído por duas pesquisadoras da área de História, a Elisa Goldman e a Mariana Moazzi. Respectivamente, uma é mestra em História Social da Cultura pela PUC-Rio, e a outra é doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, portanto, as duas cariocas. A primeira parte vai falar um pouquinho sobre alguns dados biográficos de Sobral Pinto. E a segunda parte vai falar mais efetivamente como ele teve uma importância de grande relevância para a defesa de presos políticos, com destaque para o regime militar brasileiro, iniciado em 1965. Muito bem, eu quero que fique muito claro que, assim como todo e qualquer dado histórico que nós venhamos a pesquisar, não existe preto no branco, principalmente falando-se em advocacia, falando-se em direito, falando-se em política. Existe uma grande área cinza na qual nós podemos trabalhar e buscar a justiça, e buscar o melhor da moralidade humana que nós podemos, ainda que tenhamos defeitos e, com certeza, ao longo do caminho, cometamos erros. Sobral Pinto não é exceção. Esse grande advogado, que exerceu advocacia durante 70 anos, sempre buscou fazer o melhor de acordo com a sua índole e de acordo com a sua consciência. Não é por isso que ele não tenha cometido erros. Mas é impressionante como alguém com uma índole tão conservadora e católica tenha conseguido promover tantos progressos jurídicos e ideológicos do Brasil. Heráclito Fontoura Sobral Pinto. Ele nasceu em 1893 e morreu em 1991, aos 98 anos. O primeiro dado é uma característica pessoal dele. De algumas maneiras a gente vai mostrar aqui como ele era muito católico, mas por causa dessa índole católica, ele muitas vezes não cobrava dos seus clientes os seus serviços de advocacia, porque ele era altamente politizado e altamente religioso. Muitos comentam que ele teve uma vida franciscana. Traduzindo, ele não tinha grandes recursos financeiros, apesar de grande reconhecimento e prestígio político e social. Ele atuou em diversos movimentos políticos, desde a época de Getúlio Vargas até a época das diretas já. E dos seus 98 anos de vida, 70 anos como advogado é uma marca que poucos conseguem atingir. Falando um pouquinho dele e desse seu histórico, Sobral não se isentou de emitir publicamente sua opinião pessoal em nenhum dos principais eventos políticos da história do Brasil no século XX. Adversário do governo provisório de Getúlio Vargas, de 1930 a 1934, e do regime de exceção do Estado Novo, de 37 a 45. Participante da Liga em Defesa da Legalidade, que apoiou o golpe preventivo do general Lott e garantiu a posse de Juscelino Kubitschek, em 55 a 60. Partidário da posse de João Goulart, de 61 a 64, após a renúncia de Jânio Quadros à presidência da República,
Foi favorável à deposição do mesmo presidente e do golpe civil-militar de 64. Crítico do AI-5 de 68 e do pacote de abril de 77, incentivador da luta pela anistia política e da emenda do deputado Dante de Oliveira que exigia eleições diretas para a presidência da República em 84, além de ter apoiado a candidatura de Tancredo Neves pelo MDB nas eleições indiretas de 1985. A primeira coisa é que esse é um resumo histórico muito breve, só para você se situar que Sobral Pinto foi um advogado atuante e trabalhador ao longo dos maiores eventos da história do Brasil do século XX, eventos políticos. Ele era um advogado que ia muito além da alçada estritamente jurídica. Apesar disso, ele era um grande defensor da legalidade e do legalismo, da estrita observância da lei. Mesmo assim, a sua envergadura política apareceu socialmente, por exemplo, através de cartas mandadas a diversos comandantes e chefes do país, governadores, representantes de exército e presidentes da República, e também através das suas publicações em periódicos jornalísticos ao longo de muitas décadas. Por exemplo, o jornalista Hélio Fernandes falou que Sobral Pinto tinha uma potência argumentativa e, digamos assim, ele publicava textos de tanta relevância social que muitos governantes temiam as cartas e as declarações publicadas por ele nos jornais, porque elas eram irrespondíveis. Uma das coisas muito interessantes sobre essa carreira dentro do jornalismo foi a parceria que ele teve com o jornalista Carlos Lacerda. Para quem não se lembra, Carlos Lacerda foi o jornalista que sofreu atentado na época democrática do governo de Getúlio Vargas, e era um crítico ferrenho do governo de Getúlio Vargas, e trabalhava num jornal chamado Tribuna da Imprensa. Nessa época, Sobral Pinto escreveu, junto com a convite de Carlos Lacerda, no jornal Tribuna da Imprensa. No entanto, eles tiveram, justamente por causa da candidatura do Getúlio, eles tiveram um contratempo, uma discordância, e aí o Sobral Pinto acabou se desvinculando do Carlos Lacerda. Digamos que pela sua atitude legalista, em defesa sempre da legalidade, ele não concordava com um jornal que apoiava atitudes inconstitucionais. Passado isso, e entrevistado pelo jornal O Pasquim, famoso no Brasil, um dado biográfico interessante foi o número de cartas que Sobral Pinto escreveu para os chefes de Estado. E ele respondeu assim: para vocês terem uma ideia, levanta e mostra o vasto arquivo organizado de sua casa. Castelo Branco nunca deixou nenhuma carta ou telegrama meu sem resposta. É evidente que respondia tangenciando ou distorcendo os fatos, mas respondia. Costa e Silva e Garrastazu e o atual, que era o Figueiredo, nunca deram uma resposta, sendo Garrastazu ou alguém para ele, ou alguém para ele, porque não conheço sua letra, tentou me desprestigiar. Ou seja, ele era respondido, até mesmo no início da ditadura militar, por vários presidentes, por vários chefes de Estado. Quando a ditadura se endureceu, essas respostas pararam de acontecer, sendo que o Garrastazu tentou desprestigiá-lo. Mas ele era muito prestigiado desde a década de 20, com seus então tenros 27 anos. Mas voltando a ele, ele teve uma trajetória muito ligada à Igreja Católica e ao catolicismo de forma geral. Então vale lembrar que em 1975, portanto com a ditadura militar em vigor, por sugestão da Universidade Católica de Minas Gerais, Sobral Pinto reuniu suas cartas e telegramas a Castelo Branco, Costa e Silva, Médici e Ernesto Geisel, todos presidentes da ditadura militar, no livro Lições de Liberdade, algo muito elucidativo. Os historiadores falam que isso é uma obra de documentação histórica brasileira de valor inestimável. E isso lhe concedeu o prêmio Juca Pato de Literatura. 2 anos depois editou a obra Por que Defendo os Comunistas?, com as correspondências escritas de 1937 e 1938. E na década de 1980 coloca
a lume a Teologia da Libertação, com a introdução do Dom Eugênio Salles, contendo suas cartas e pensamentos contrários à corrente progressista da Igreja Católica. Portanto, Sobral não só arquivava privadamente suas correspondências, como as veiculava na imprensa e publicava em livros, articulando assim a construção de uma identidade para si através de seus documentos e suas atuações públicas, seja como advogado, seja como intelectual católico. As suas opiniões pessoais, a sua ação política eram parte da sua envergadura jurídica. E isso fez com que ele conseguisse ter um papel essencial na sua atuação como advogado. Muito bem, aqui a gente passa por uma parte que é possível destacar que ele tinha uma devoção muito forte de certa filosofia humanista proveniente do catolicismo. Isso que ele gostaria de defender, na verdade. E isso significa que ele apoiava que o Estado não deveria ser laico, o Estado deveria ser construído a partir de uma educação ética católica. E, por exemplo, fez com que, nos anos de 1920, período em que a sociedade brasileira passava pela secularização, retirada do poder político da Igreja, ele defendia ao contrário. E ele queria que a educação do povo brasileiro fosse a partir de uma Constituição republicana de índole católica. Então, ele era contra esse esvaziamento da Igreja da educação política da nação. Essa é uma característica muito forte nele e talvez, apesar de parecer contraditório, pode muito bem ter sido uma motivação moral que fez esse advogado defender tantas pessoas injustiçadas pela ditadura militar. E o Papa Leão XIII promulgou uma encíclica, Rerum Novarum, em 1891. E como Sobral Pinto era um militante católico, ele defendeu essa encíclica de um modo muito pessoal. A opinião dele era a seguinte sobre isso: menores, infinitamente menores, foram os recursos dos apóstolos no início da era cristã, mas porque a fé que os alimentava era da categoria daquela que remove montanhas, foi-lhes possível conquistar e vencer o mundo pagão da antiguidade. Saibamos ser como os apóstolos, e não tardemos em vencer e conquistar, nós também, o mundo pagão desta trágica e sangrenta era contemporânea. Coragem e ânimo, senhores, a vitória é nossa. Percebam que mesmo que nós esvaziemos estritamente uma doutrina de religião católica, de matriz católica, a fé em algo maior faz com que você crie uma fibra moral importante numa atuação como a do Sobral Pinto. Talvez essa admiração pelos ensinamentos e pela sabedoria católica fizeram com que ele não tivesse grandes problemas em abdicar da sua remuneração e de seus honorários advocatícios, mesmo que isso significasse uma condição de vida muito pior do que a que ele poderia ter tido. E isso pode ser um incentivador muito determinante para a defesa política numa situação tão conturbada quanto foi o século XX no Brasil. Isso, independente de suas motivações morais, o fato é que, em sua vida pública, ele foi um ardoroso defensor de ideais democráticos de forma integral. Por exemplo, durante um debate com Cassiano Ricardo, Sobral Pinto disse o seguinte, acerca do conceito de democracia, é o conteúdo do debate. Os governos realmente democráticos deveriam oferecer participação direta e periódica do cidadão na formação do governo e da sua pátria, uma fiscalização cotidiana dos atos de seus dirigentes através de meios de publicidade adequados, honestos e eficientes,
e um poder judiciário forte que protegesse os direitos dos cidadãos, incluindo integridade do seu patrimônio. Estes princípios se aplicam a todos os países e épocas. Eles são eternos, como a própria verdade. Então ele era um defensor de conceitos basilares constitucionais: direito à liberdade de expressão, de ir e vir, direito à propriedade, basilares para um Estado de Direito. E durante as réplicas a esses argumentos com o Cassiano Ricardo, ele chegou a ser censurado algumas vezes pelo DIP. Então, ou era censurado ou a própria divulgação da réplica era impedida. E assim, a gente consegue fazer essa ligação, essa ponte entre um lado pessoal católico e um lado público democrático. Da seguinte maneira: o ideário acima desenvolvido nos oferece uma chave de compreensão de seu engajamento na defesa de presos políticos que ideologicamente distanciavam-se de suas convicções. Inserimos assim o nosso autor no ethos católico, supondo que a militância cristã abrange a sua atuação como jurista. Baseado em Santo Agostinho, afirmava: não defendo o pecado, mas sim o pecador. É nessa chave que propomos entender o pensamento dessa importante figura na cena pública brasileira. Essa primeira parte é para dar para vocês um certo contexto da pessoalidade desse jurista. Porque um jurista, ele pode ser muito competente por causa da sua capacidade técnica, mas a sua grande envergadura histórica também se dá pela pessoa que ele é. A virtude da coragem está além da perseguição simples da legalidade. Aqui passa por uma trajetória dos anos de chumbo, conhecidos na ferrenha ditadura que houve no Brasil. E aqui, uma declaração de como no início ele tinha certa esperança no golpe de Estado dado pelos militares, o que se transformou em decepção e posteriormente em decisivo enfrentamento. Vamos lá. Acolhi com alvoroço a manifestação das Forças Armadas em abril de 64. Palavras do próprio Sobral Pinto, hein? Certo que elas iriam restaurar no país o regime preconizado pelo então chefe de Estado-Maior do Exército, General Humberto de Alencar Castelo Branco. A propósito do comércio realizado sob orientação dos sindicalistas e de comunistas na Praça da República, debaixo da proteção de forças militares. Será fácil a Vossa Excelência imaginar a surpresa que me atingiu quando vi chefes militares atentarem contra a soberania do Congresso Nacional e a do Poder Judiciário, investindo paralelamente contra a autonomia dos Estados, que desapareceu ante as determinações do Poder Central, inteiramente nas mãos dos militares. O que é importante acontecer aqui? Houve uma transição muito delicada. É claro que foi um golpe militar, mas havia um alvoroço político muito delicado. Eu quero lembrar que não havia muito tempo que a Segunda Grande Guerra Mundial tinha terminado no mundo, em 1945. Não só isso, estava estabelecida a Guerra Fria. As pressões externas políticas eram muito fortes entre comunismos e capitalismos, entre a sociedade liberal de mercado capitalista, representada pelos Estados Unidos, e o socialismo real, representado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E isso criava um jogo político muito peculiar. Dentro do Brasil, a peculiaridade era grande. E foi uma época que Jânio Quadros entregou sua carta de renúncia para o Congresso Nacional. E o natural seria que o seu vice, João Goulart, assumisse a presidência. Mas havia um desconforto muito grande entre setores da sociedade, entre militaristas, por causa dos ideais sindicalistas e até comunistas dessa parte. E o Jango, ele estava na China,
e houve uma tentativa a partir de ministros militares de impedir o retorno dele, o que acabou não acontecendo bem assim. O importante é que a atuação do Sobral Pinto nesse momento foi muito peculiar. Eu vou descrever para você da seguinte maneira. Num primeiro momento, por causa desse receio comunista, ele apoiou o golpe. Então, é descrito assim: nesse momento conturbado, momento da história, nesse conturbado momento da história política brasileira, em que a legalidade e a defesa da Constituição estiverem em xeque, Sobral Pinto se colocou em favor da posse de Jango e aderiu à Liga de Defesa da Legalidade, contra o golpe militar em andamento. Então ele queria a instituição do presidente de acordo com a legalidade da Constituição, contra o golpe militar. Apesar de não apoiar os vínculos políticos ideológicos de Goulart, Sobral defendeu a manutenção da ordem democrática a respeito da Constituição. Mesmo, e eu quero salientar, mesmo tendo uma posição ideológica diversa do João Goulart. A mesma justificativa também foi usada pelo jurista em outubro de 62, quando apoiou a realização do plebiscito que garantiu o retorno do presidencialismo como sistema de governo. Porém, a situação herdada pelo presidente Goulart não era nada fácil. As pressões do governo americano, a crise econômica e financeira, a inflação, a negativa de empresários pelo FMI, tudo pairava concomitantemente como se não bastassem as pressões das classes populares, sindicatos e grupos de esquerda. Havia muita pressão política nessa época. Afinal, o Brasil tinha que se aliar, mundialmente falando, por trás dos panos, no contexto político mundial, havia uma Guerra Fria. E o Brasil não podia ter uma posição tão neutra, ele tinha que se aliar de maneira mais clara ao capitalismo ou ao comunismo. O período que vai do plebiscito de 63 ao golpe militar de 64 apresenta um aspecto curioso na trajetória até então legalista de Sobral Pinto. Quanto mais a política de Jango, atenção, se aproximava das classes populares com as chamadas reformas de base, mais Sobral vislumbrava a interrupção da ordem constitucional. Ou seja, ele indiretamente estava sendo legalista, preocupado com o futuro da Constituição. Nesse contexto, escreveu cartas para os comandantes do 1º e do 4º Exércitos, dizendo-lhes que a bolchevização do Brasil havia começado e colocando-se favorável a uma intervenção militar. E aqui ele mandou uma carta em inglês falando que, de fato, Deus é brasileiro e a crise em 1964 no Brasil estava extremamente bem resolvida, porque o golpe militar significou menos derramamento de sangue, menos retrocesso econômico e menos danos à estrutura jurídica nacional. E isso são afirmações muito fortes. Então, qual era o medo de Sobral Pinto? Que João Goulart era um inocente inútil à causa comunista no Brasil, que naquela época tinha representantes fortes mesmo. E ele não queria que a ordem brasileira caísse no comunismo. E, curiosamente, isso tem a ver com a origem católica dele. Porque ele falou, em uma declaração, que o comunismo puramente econômico não assustava tanto ele. O que ele assustava era a doutrinação de ateísmo que o comunismo pregava, a recusa de Deus. E ele dizia que a esmagadora maioria dos concidadãos dele estavam contra essa recusa à fé. Porque por mais que houvesse uma secularização do Estado brasileiro, a sociedade brasileira era muito religiosa e de predominância católica. O maior número de católicos, o maior país católico do mundo, ainda hoje. Então era uma situação muito delicada socialmente falando.
Aconteceu, porém, a continuidade do regime. É descrito assim: contudo, a percepção de que a intervenção tinha vindo para ficar fez com que Sobral Pinto retirasse seu apoio aos militares, ainda em 64, no mesmo ano do golpe. Passou a afirmar publicamente que a eleição de Castelo Branco era anticonstitucional, a criticar o AI-1 e se apresentou como advogado de defesa de políticos e líderes sociais que tiveram seus mandatos cassados. E aí a gente vê a força, não de um ser humano que é isento de erros, mas que consegue mudar a sua postura diante de uma busca por justiça. Por exemplo, uma dessas pessoas que teve um mandato cassado e ele se dispôs a ser o advogado era Luiz Carlos Prestes, um dos casos famosos de Sobral Pinto, inclusive. Para quem não sabe, Luiz Carlos Prestes foi o secretário-geral do PCB, do Partido Comunista do Brasil, inclusive levantando a Coluna Prestes, um movimento integralista de natureza socialista e comunista no Brasil. E é descrito assim esse caso, que foi um dos casos mais marcantes, né, da sua trajetória como criminalista, na defesa do Luiz Carlos Prestes. Político que ele acompanhou estreitamente em diferentes processos, desde o inquérito sobre seu envolvimento na intentona comunista, Coluna Prestes, né? A defesa de Prestes, no contexto varguista, promoveu notoriedade ao jurista devido aos argumentos originais utilizados no processo. A persistência com que defendeu o réu, apesar das disparidades ideológicas e os enfrentamentos com a burocracia do Estado Novo. Seu engajamento no caso de Harry Berger, comunista estrangeiro, foi considerado inusitado ao apelar para o artigo 14 da Lei de Proteção aos Animais. Isso é uma curiosidade também, à parte, que, vamos dizer assim, esse artigo falava que os animais tinham que viver de acordo com a sua natureza e não podiam ser impedidos. E o homem também, aí ele argumentou, que o homem também tinha que viver em relação à sua natureza. Então, assim como um cavalo não pode ficar preso sem poder galopar, um homem também não pode viver de maneira contrária à sua natureza e à sua psicologia. Curioso, hoje parece um tanto quanto inusitado, até absurdo, mas naquela época foi um argumento inesperado. Outro caso famoso de Sobral Pinto foi o famoso caso dos 9 chineses que foram presos pela polícia brasileira nessa época, depois de declarada a ditadura. Todos eles tinham passaportes diplomáticos e mesmo assim eles foram presos e foram acusados de conspiração a partir de uma carta escrita em chinês encontrada no carro deles. Porém, tudo indica que isso foi uma prova forjada. Foi forjada essa carta de maneira falsa e implantada pelas próprias autoridades brasileiras. E, portanto, Sobral Pinto representou esses 9 chineses e apelou para o Superior Tribunal Militar. Ele protestou, inclusive, através do Tribunal do Júri e foi, usando sua influência, até a imprensa, falando que a inocência dos chineses era clara. Ele até mandou uma carta para o então presidente Castelo Branco pedindo esclarecimentos. Acabou que os chineses não foram inocentados, mas eles foram libertos um ano depois e foram deportados de volta para a China. É interessante que Sobral Pinto usava umas táticas de defesa que, mais uma vez, misturam com certa envergadura política, e não só isso, uma coisa importante para todos os advogados atuantes, visualização do contexto político e social. Mesmo sendo legalista, isso acontecia. Por exemplo, além das cartas aos presidentes, ele publicizava o contexto do caso através das cartas que ele mandava para presidentes e outras autoridades envolvidas no caso. Isso era uma maneira de, através da informação,
fazer com que a opinião popular favorecesse ele no caso. Fica difícil uma decisão arbitrária se o povo está atento e a favor da sua causa. Lembrando que era uma época de ditadura. Inclusive deixando muito claro que os princípios dele eram constitucionais. A Constituição, ele utilizava da Constituição vigente durante a própria ditadura militar para falar isso, e também pegando sobre a imagem internacional da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, por exemplo. Além disso, isso era uma tática também utilizada, que era utilizar o nome de autoridades militares. Existiam, as mais famosas controvérsias dentro do corpo militar eram entre a linha mais calma e a chamada linha dura. Mas, por ser uma corporação gigantesca, é preciso entender esse contexto. Para que houvesse um controle de Estado tão ferrenho, o sistema político anterior não podia ser totalmente desmontado. Só militares diretamente não conseguiam controlar um país tão grande e complexo como o Brasil. Portanto, o sistema ainda tinha sua montagem feita, sua estrutura existia. E entre o exército, não eram todos que concordavam, existia dentro da corporação uma série de controvérsias. E o medo, que era o afeto político predominante nessa época, podia ser usado de maneira favorável. Por exemplo, houve um caso na ditadura militar em que uma pessoa presa na rua afirmava, se sabia do nome, por exemplo, de um capitão ou de um tenente, afirmava que era parente, irmão, primo, cunhado de tal capitão. E afirmando esse nome de autoridade para alguns soldados, buscava inspirar medo nos soldados que arbitrariamente tinham prendido. Se funcionava, a pessoa podia ser liberta. Era uma tática arriscada, porque se os soldados não comprassem, você poderia desaparecer, ser preso por tempo indeterminado, torturado ou mesmo morto. Era um clima de medo na rua. E Sobral Pinto usava isso diante dos tribunais militares. Coragem é o nome. Aí chegou a época do ato institucional número 2. Uma das alterações importantes feitas pelo AI-2 na Constituição de 46 foi a substituição da palavra segurança externa, e olha que peculiar, por segurança nacional, no que concerne ao poder da justiça militar de julgar civis, decisão mantida na nova Carta de 67. Assim, após o golpe chefiado por coronéis, centenas de inquéritos policiais militares, IPMs, foram abertos com o objetivo de apurar atividades consideradas subversivas. Isso era uma desculpa para a prisão muito comum, atividade subversiva, e ele te prendia. Ao mesmo tempo, foi mantida uma rede policial paralela que, em nome da segurança nacional, tinha o poder de prender qualquer pessoa por 50 dias, prazo vigente na lei. Os IPMs, os inquéritos policiais militares, diziam que nenhum profissional, mesmo que legalmente constituído, poderia acompanhar os testemunhos. Enquanto isso, os advogados criminais chegavam quase ao desespero para localizar os seus clientes nos labirintos das instalações militares e policiais. Um dos muitos investigados por IPMs, onde Sobral Pinto atuava como advogado, foi o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Sabendo da proeminência da cassação de seu mandato no Senado, JK fez um discurso em Brasília em 4 de junho, afirmando: eles cancelaram mais do que meus direitos políticos, eles cassaram os direitos políticos do Brasil. Nessa época, JK já não era mais presidente, obviamente, houve um golpe militar, um golpe de Estado, e ele foi, um período nessa época, provavelmente fugindo mesmo, para os Estados Unidos. E ele permaneceu até 1965, passou talvez menos de um ano lá, e quando ele voltou, o JK ele foi chamado, ele foi citado nesses inquéritos policiais 56 vezes, por 56 inquéritos, e 5 deles ele teve que prestar depoimento pessoal, mesmo numa época que ele estava doente. E esse é outro caso importante na história
nosso advogado Heráclito Sobral Pinto. Ele foi advogado também de Juscelino Kubitschek. Em seu pedido de habeas corpus apresentados à Suprema Corte, em 19 de outubro de 65, Sobral afirmou que crimes comuns não deveriam ser julgados pela justiça militar e que os depoimentos colhidos apresentavam clara tentativa de intimidação de seu cliente. Os processos foram numerosos e a amizade entre os dois, antes adversários no campo político ideológico, acabou por se consolidar. Em entrevista ao Pasquim, quando perguntado qual foi a causa que mais lhe empolgou, respondeu: a de Juscelino, porque era inocente. Juscelino foi a vítima da inveja e do desrespeito. Foi a vítima de ser o maior presidente que o Brasil já teve. Sempre com palavras fortes. Percebam que nessa época ele ainda podia impetrar o habeas corpus. Antes do AI-5, o habeas corpus era permitido. Isso fazia com que os advogados conseguiam, com certa rapidez, livrar os seus clientes da prisão. Mas percebam que se mesmo alguém com influência política e social tamanha de um popular ex-presidente da República, como foi Juscelino Kubitschek, imaginem as pessoas que eram consideradas simplesmente enquadradas na definição dos inquéritos policiais como atividades subversivas. Elas nunca mais eram vistas. E muitas pessoas desapareceram durante a ditadura por conta de alegações ilusórias. De literalmente um policial não foi com a sua cara que te leva preso. Bom, dito isso, a gente percebe que existem alguns argumentos jurídicos muito importantes que Sobral Pinto utilizava e que são até hoje utilizados. Por exemplo, a prisão preventiva excedeu o prazo legal. Isso além de ser uma ilegalidade estrita, em muitos casos de prisão preventiva, isso reflete a prescrição. Se você prescreve, você pode alegar isso como advogado e libertar o seu cliente. As provas eram falsas. Provas falsas são inelegíveis, elas não podem ser aceitas num processo. E provas insuficientes também. Muitas vezes Sobral Pinto utilizava o argumento que a justiça militar era inapropriada para julgar o caso. E isso nada mais é que um argumento de incompetência do juízo. Portanto, o processo não pode ser dado lá e o cliente tem que ser liberto. Como advogado, afirmava categoricamente frente ao Tribunal Militar haver tortura e maus tratos nas prisões brasileiras. E pedia que nenhuma confissão ou depoimento colhido nessas circunstâncias fosse considerado em juízo. Segundo o jurista, para que uma confissão tivesse valor, deveria ser feita perante a autoridade competente, ser livre, espontânea e expressa, versar sobre o fato principal, ser verossímil, ter compatibilidade e concordância com as demais provas do processo. É importante vocês entenderem o seguinte: essas prisões não eram meramente uma escolta até a delegacia. Muitas dessas pessoas consideradas subversivas eram levadas para tortura. Ferros eram enfiados em orifícios sexuais ou não. Choques eram dados. Amarrações. Humilhações. A retirada de roupa. Estupros. Muitos casos muito pesados aconteceram. E eles aconteciam, às vezes, por algumas horas enquanto seu advogado te procurava, sem saber em qual repartição você foi detido, porque o seu advogado não era notificado, porque você não tinha defesa de advogado. E se você não conseguisse sair, poderia ser torturado até a loucura ou até a morte, por dias, semanas, meses. Diante de tal situação, eu quero ler para vocês uma sustentação oral que Sobral Pinto disse diante do Superior Tribunal Militar. Sintam a força dessas palavras e a grande coragem
numa situação como essa e nesse contexto político, um advogado tem que ter para falar desse jeito. Como condenar alguém com base apenas numa confissão arrancada? A prova disso é que esse homem apareceu em juízo ainda cheio de equimoses. Apareceu em juízo com seu peito inteiramente com feridas impressionantes. Seus braços eram uma ferida permanente até o pulso. Assim compareceu em juízo. Então, quem é que fez essas equimoses? Quem é que praticou essas torturas neste homem preso e incomunicável? Pois bem, senhores ministros, não é possível, com a responsabilidade de vossas excelências, que a responsabilidade que a nação inteira proclama, aceita e louva, não é possível que vossas excelências possam aceitar esta afirmação, numa confissão arrancada nessas condições, como sendo prova. Não é possível que isso continue a perdurar neste país. Eu tenho confiança na justiça militar. Aqui há um ministro que me acompanha há mais de 30 anos, que é o ministro Lima Torres, e sempre ouviu de mim a afirmação sincera, verdadeira e categórica que eu sou entusiasta da justiça militar. Os meus maiores triunfos têm sido nessa justiça, porque é uma justiça humana, é uma justiça que sabe perfeitamente que muitas e muitas injustiças se praticam baseadas na impunidade da força e do poder. Essa declaração em sustentação oral foi dada, e vocês percebam que Sobral Pinto foi muito inteligente na medida que ele não desconsiderou aquela justiça. Valorizando aquela instância jurídica, ele defendeu, no caso aqui, o Oswaldo Pacheco, o cliente dele. Mas é impressionante falar isso diante do Superior Tribunal Militar no meio da ditadura militar. É descrito mais ou menos assim: a declaração positiva de Sobral quanto ao funcionamento da justiça militar corresponde ao reconhecimento que essa entidade poderia garantir minimamente a existência de um processo jurídico. Ordem era importante para os militares. Entendem a contradição? Dificultando as recorrentes medidas extremas que chegavam ao desaparecimento dos presos políticos. Acatando as regras do jogo constituído, Sobral não deixava de falar abertamente das práticas de tortura vigentes nos porões da ditadura, sobretudo nas cartas que enviava aos presidentes militares. Aspas. No exercício de minha profissão, tenho me deparado com dezenas e dezenas de cidadãos presos nos cárceres políticos da nação, que foram longa e terrivelmente torturados. As prisões destes concidadãos são feitas, em geral, sob a forma de sequestro nas residências, nos escritórios e nas vias públicas. As pessoas eram retiradas de repente das suas casas e presas. Muitas vezes elas não sabiam por qual motivo. Imagine que de noite, de repente, alguém bata na porta da sua casa ou arrombe a porta da sua casa e te leve, falando que você está sendo preso. Mas por quê? Não questione e venha. Brutal violência na história brasileira que não pode ser esquecida. Mais ou menos nessa época, o Sobral Pinto, ele fez um discurso criticando pesadamente a monstruosidade do ato institucional número 1 diante da IAB, a instituição, né, dos advogados do Brasil. E essa crítica foi dura, falando que isso feria o direito dos concidadãos e dos cidadãos brasileiros. E ele propôs que algumas mudanças na Carta Constitucional, modificada pelos militares, fosse denunciada na Suprema Corte, em forma de apelação, pedindo a suspensão da neutralidade dos juízes brasileiros e o aumento do poder do Conselho de Segurança Nacional. Mas ele não teve apoio e uma parte dos advogados acabou apoiando o ato institucional número 2, que apoiava todas essas mudanças, e então ele acabou se destituindo do cargo, né? Depois, é claro, no período da AI-5 já, do ato institucional número 5, que foi o mais duro de todos, ele se aliando ao Conselho Federal do OAB, ele afirmou que o
o período do AI-5 até outubro de 69, quando o Congresso foi reaberto, porque no período final da ditadura, final eu digo, quando o endurecimento começou a amolecer, demorou muito tempo até que a ditadura caísse e mais tempo ainda para a transição democrática. Isso é um contexto necessário. Então, o Congresso foi reaberto. Foi bastante difícil para alguns advogados. Na época do AI-5, passou a ser comum sequestro ou a prática de outros tipos de pressão financeira, psicológica ou física aos advogados e presos políticos. A ameaça também envolvia os advogados. O próprio Sobral Pinto foi preso num hotel em Goiânia em dezembro de 68, quando se preparava para ir a uma formatura de estudantes de direito onde seria Paraninfo, né? Ele até descreveu isso no Pasquim, esse caso que ele foi preso. E de maneira muito curiosa, ele usando mais uma vez até para si mesmo essas estratégias de defesa que ele usava nos tribunais, ele fazia referência à própria autoridade, desqualificando a prática que acontecia de forma local algumas vezes e interpelando, falando: o que você está fazendo agora é contra a lei do país, né? Então, colocando em contradição a prática local através de uma lei nacional. A hierarquia do exército era muito forte, então um subalterno jamais poderia ser ele mesmo subversivo. E isso era um medo, que mesmo que ele estivesse seguindo as diretrizes autoritárias, era um medo que estava. A população civil era a grande vítima do afeto do medo, mas as pessoas dentro das milícias não necessariamente estavam livrados desse medo. Em sua visão, ao baixar o AI-5, o governo estaria atuando para corromper o caráter de seus concidadãos, uma vez que lhes usurpa a liberdade individual e a liberdade de expressão, e os condena a uma vida de medo. Nesse contexto afirmava: pouco importa que um cidadão seja honrado, decente e leal. Se ele cair no desagrado dos governantes atuais, porque lhes disse a verdade, poderá ir imediatamente para o cárcere, sem que lhes reste meio e modo de adquirir sua liberdade. Nenhum brasileiro nesse instante pode revelar-se homem de caráter. Essas declarações dele são muito poderosas. Inclusive, em 72, quando aconteceu a Declaração de Curitiba, em que lentamente começou uma certa redemocratização, o Sobral Pinto levantava algumas questões, reivindicando de volta o habeas corpus e algumas garantias para o poder judiciário, certo? Digamos que no governo Geisel, que foi depois da linha dura dos Médici, começou um processo de relaxamento e de perda do fôlego político do regime militar. Foi iniciado um processo de transição rumo à democracia, que foi lento e difícil, e todo mundo sabe que gerou grande impunidade para os crimes da ditadura. É descrito assim: o processo de transição rumo à democracia iniciado no governo Geisel trouxe consigo a resistência de setores militares da linha dura, contrários à abertura política, controvérsias dentro do próprio Estado. Detalhes importantes: as mortes do jornalista Vladimir Herzog, em 75, e do metalúrgico paulista Manuel Fiel Filho, em janeiro do ano seguinte, podem ser entendidas dentro desse contexto e mostram que os tempos continuavam difíceis. Os episódios das bombas colocadas no Rio Centro em 1981, no escritório do OAB em 1980 e no escritório do próprio Sobral Pinto em 1980 também, apontam nesse sentido. Durante a lenta abertura para a democracia, Sobral defendeu os casos de Oswaldo Pacheco, que foi o que eu li a declaração, a sustentação oral para o Superior Tribunal Militar, Ruth Siemens, ambos que eram militantes do Partido Comunista Brasileiro, que foram presos em São Paulo. E aqui, já finalizando esse vídeo, eu peço que nós sempre tenhamos
muita parcimônia e um grande esforço de entendimento e humildade dentro desse esforço de entendimento antes de julgar fatos históricos. Eu uso esse exemplo porque Sobral Pinto foi um grande advogado e a atuação dele foi decisiva para enfrentar tantas injustiças como torturas e mortes durante o período mais tenebroso da história brasileira. Muitos consideram o mais tenebroso. E mesmo assim ele não deixava de ser conservador e ter suas controvérsias. Esse caso da Ruth Siemens, que ele também defendeu, ilustra um pouquinho essa contradição. Por exemplo, o argumento que ele utilizou para demonstrar que ela não era comunista e merecia ser libertada é uma índole natural feminina de sensibilidade e fragilidade. O Sobral Pinto, ele tinha um lado conservador, católico, puritano, e isso diz respeito à fase de emancipação feminina que aconteceu no Brasil, né? Ele realmente defendia que o papel das mulheres tinha que ser circunscrito à vida doméstica, à criação dos filhos, e que a entrada delas em competição profissional com os homens possivelmente criaria uma catástrofe social. Vocês veem que é uma posição muito conservadora em termos de emancipação feminina. E ele também atuou negativamente em relação a isso. No contexto da Nova República, pós-ditadura, ele representou o Dom Eugênio Salles em defesa da inconstitucionalidade de uma lei municipal de 1987 que obrigava os médicos a realizar abortos em casos de estupro ou perigo de morte. E ele era muito conservador, ele não defendia muito essas pautas. E eu gostaria de deixar muito claro para todo mundo que os nossos erros e as nossas contradições devem ser ponderados e os nossos erros devem ser reconhecidos. Mas erros não devem nunca serem um combustível de julgamento totalizante, principalmente de uma figura histórica de grande relevância e que fez tantas coisas boas. Seres humanos erram, mas seres humanos que ao longo do caminho erram, buscando acertar, buscando a justiça e buscando a sua consciência moral, são seres humanos de grande valor. Isso tem que ser dito. E a prova final disso, já no final da sua carreira e também da sua vida, Sobral Pinto apoiou o movimento das diretas já. As eleições após a ditadura eram indiretas. E as diretas já foram um movimento político importante de democratização do Brasil. Um dos movimentos que ajudou a fazer com que a Constituição Cidadã de 1988, nossa atual Constituição, ganhasse a sua força. E sobre esse apoio é dito assim: ainda que predominasse o modelo de distensão previsto pela linha dura das Forças Armadas, outro erro jurídico brasileiro é que muito do aparato jurídico que foi construído pelo regime militar continua vigente e o seu esqueleto continua amplo até hoje. O processo de redemocratização iniciado em meados dos anos 80 envolveu a participação de diversos setores da sociedade civil. Em meio a esse contexto foi apresentada no Congresso Nacional a emenda do deputado Dante de Oliveira, que previa eleições diretas para a presidência da República. Tal possibilidade levou às ruas milhares de pessoas em várias capitais do país numa mobilização conhecida como Campanha das Diretas Já, de 1984. Coerente com a bandeira da legalidade que marcou sua trajetória como intelectual e jurista, Sobral Pinto envolveu-se de maneira atuante e fez discurso histórico no comício das diretas, realizada na Candelária. Este movimento não é contra ninguém. Este movimento é a favor do povo. E citando o primeiro artigo da Constituição, concluía que todo o poder emana do povo, e em nome
e em seu nome é exercido. Por mais que a nossa Constituição de 1988 ainda seja imperfeita, por mais que haja corrupção no país atual, no Brasil, por mais que o sistema democrático brasileiro e o Estado de Direito tenham suas incompetências, suas ignorâncias, seus limites, a impossibilidade de se dizer contra a liberdade, contra os direitos individuais, é um grande ganho e um grande mérito do Brasil. Não percamos isso. Sobral Pinto é um dos advogados que devemos honrar como juristas atuais e como povo brasileiro atual. Muito sangue já foi derramado. Muito sangue ainda será derramado, mas que seja pela luta pela democracia e pelo reconhecimento histórico do que já passou. Espero que esse vídeo tenha sido importante e útil para vocês e que venha a trazer como forma de inspiração uma personalidade dentro do direito brasileiro, que foi o advogado Sobral Pinto. Muito obrigado e aguardo a opinião de vocês. Por favor, curtam e comentem e incentivem com que eu continue fazendo essa divulgação. Muito obrigado. Agradeço a todos e que a mensagem por uma democracia prevaleça.